WhatsApp. Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo a professora Sandra Capone, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Prazer muito grande recebê-la aqui essa noite. Também já agradeço aí o pessoal que está assistindo a gente. Já adianto aí que vocês podem comentar, né, no chat, daí a gente interage, né, para a live ficar mais animada, né? Então, boa noite a todos e todos que nos assistem. Boa noite, professora Sandra. Eu vou começar pedindo, se você puder fazer uma breve apresentação e falar um pouco da sua trajetória, fica mais natural se você mesma se apresentar, né? Eu só tenho a dizer que você é uma pesquisadora bastante prolífica, com vários livros, muitos artigos também publicados aí ao longo dos anos, e tem um livro mais recente, né, que vai ser o objeto aqui da live, mas também, claro, vamos conversar sobre outros textos seus, outros assuntos. Aí você fique à vontade, então, para falar sobre o contexto desse livro, sobre os seus outros temas de trabalho também, e aí a gente vai conversando. Então, boa noite, obrigado pela presença, e já passo a palavra para você. Bom, então, sou eu que agradeço muito. Primeiro, queria parabenizar a Caio pelo espaço das conversações filosóficas. Eu realmente acho que é um espaço interessantíssimo de debate, de discussão, de encontro. Assisti belíssimas lives de colegas de todo o Brasil e de colegas que estão fora do Brasil também. Então, te parabenizo porque realmente é um trabalho maravilhoso e agradeço enormemente ter pensado no meu nome. También me disculpo públicamente porque estaba organizado para un otro día y, en fin, yo tuve un problema, no pude participar en aquel primer día, entonces aquí estamos. Así que agradezco mucho y no uso acá esa presencia de quien estiver ouvindo. En relación a la pregunta de Caio sobre mi trayectoria, extensa, mais extensa por uma questão de uma vida extensa, por questão de anos, mais do que por qualquer outra coisa. Então, eu comecei a estudar em Rosário, na Universidade Nacional de Rosário, Argentina. Sou formada em filosofia na Universidade de Rosário, que é uma universidade muito bonita, com a qual continuo em contato permanentemente. E ficou famosa aqui por aquele ministro de educação, que tinha um doutorado, mas não tinha um doutorado, que era da Universidade de Rosário. Bem, depois eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp, os dois com o professor Luiz Orlandi. E já no mestrado eu trabalhei com Foucault e o tema dos processos de subjetivação. E foi um tema que não abandonei nunca. Continuei trabalhando logo no doutorado. E, posteriormente, eu fiz 2 pós-doutorados na França, com os professores Delaporte, François Delaporte, e logo também com o professor Gerard Jordan. E nesse contexto dos pós-doutorados, eu entrei especificamente no campo da filosofia e história das ciências, y particularmente filosofía e historia das ciencias biomédicas y da saúde. Entonces, trabajé inicialmente con epidemias de febre amarela, cólera, fundamentalmente a questão da circulação dos saberes entre as metrópolis e os países, digamos así, periféricos do conocimiento científico, como foi dándose esa circulación de saberes, y trabajé específicamente con medicina tropical. Tive a oportunidad de trabajar no Instituto Pasteur de París, con unos documentos muy interesantes, que son los documentos da Sociedad de Medicina Exotique, que son los documentos dos pasteurianos de ultramar. Os pasteurianos que estaban haciendo pesquisas en Asia y África. Particularmente, ellos trabajaban con
zoonosis, como por exemplo a doença do sono, e muitas dessas pesquisas foram muito importantes depois para o desenvolvimento das pesquisas no Brasil, particularmente referidas a doença de Chagas, malária e também febre amarela. O que eu fiz nesse momento foi um análise epistemológico de como um saber apareceu, um novo saber, que foi a medicina tropical. Y todos esos embates que tenía entre dos centros de pesquisa grandes, que eran el Instituto Pasteur de París, con estos estudios de Laveran sobre a medicina exótica, y a medicina tropical, que tiene uma nova abordagem das doenças, que no era a clássica abordagem dos pasteurianos. Os pasteurianos achavam que as doenças tropicais se transmitiam por água ou por ar. Né? Esta ideia dos pasteurianos, propriamente, que era a questão de desinfectar e como se faz com a leite ou com... Mas, como por exemplo, foi feito com o cólera. Mas esta medicina tropical era uma novidade, né? Porque aparecia um elemento novo, que eram os vetores. Ninguém imaginava que um mosquito, ou no caso da doença do sono, era uma mosca tsetse, pudesse transmitir uma doença. Isso era uma coisa que não entrava na cabeça dos pasteurianos, que tinham toda essa precaução, de toda essa metodologia bem clara, de isolar a bactéria, cultivar a bactéria, enfim. Então, não encaixavam, eram duas metodologias de trabalho diferentes. De fato, o que foi como nasce um novo conhecimento científico. Ai, que divina, Jaqueline, obrigada. Bom, aí logo eu trabalhei muito com toda a história do higienismo e o sanitarismo, e bom, e tive a sorte de trabalhar com o professor Gerard Jorlan, que lamentavelmente faleceu recentemente, mas ele era um pesquisador maravilhoso e eu aprendi muito com ele. Bom, depois eu abandonei um pouco as epidemias para, na verdade, foi com outra epidemia que eu entrei na saúde mental. Porque o professor Filipe Piñar tinha publicado um livro muito, muito bonito sobre a epidemia de depressão. E eu achava que, bom, que era outra coisa diferente da que eu vinha trabalhando, não tinha nada a ver com as epidemias. Então, o que era isso? De falar de uma epidemia de depressão. E, claro, ele faz isso de uma perspectiva muito crítica. O que ele mostra é que não tem nada a ver a epidemia de depressão com a epidemia de cólera. E, pouco a pouco, comecei a trabalhar, então, com o tema saúde mental. Em relação ao primeiro período, tem dois livros que eu publiquei. Um é da editora Fiocruz, que se chama Da Compaixão à Solidariedade, e é sobre uma genealogia da assistência médica. Sempre a perspectiva de análise meu é Foucaultiana. E o segundo é um livro sobre história da medicina tropical, que publiquei junto com a professora Annick Opinel, do Instituto Pasteur de Paris, que está em francês. Bom, que outra coisa? Eu estava falando da saúde mental. Então, pouco a pouco eu fui entrando no campo da saúde mental e ficando muito impressionada com o tema do uso excessivo de psicofármacos, particularmente em crianças, porque muitos de meus alunos são professores e aparece frequentemente o relato de alunos que tomam medicação, uma grande quantidade de medicação. Eu analisei a questão dos diagnósticos, como se produzem os diagnósticos psiquiátricos. E para isso analisei os livros, a história dos diagnósticos a partir do manual
de Estadística de Trastornos Mentais, que se llama DSM. O primeiro é do ano 52, o outro é 75, logo dos anos 80 começa a ter uma configuração mais próxima à que existe hoje, que é uma configuração por sintomas. Tantos sintomas, bom, se de 9 sintomas você tem 5, por exemplo, de depressão, então você vai ter esse diagnóstico. E eu acho até hoje muito impressionante como que, por exemplo, o contexto no qual aparece o sofrimento está negado e está apagado nesse manual. Se calculan sintomas. Y bueno, y los sintomas que se calculan son como, digamos, como una especie de común denominador de un conjunto de situaciones conflictivas y de sufrimientos que nos llevan a tener los mismos síntomas. Por ejemplo, una persona que sufre asedio moral o que tiene problemas no trabajo, etc., va a tener todos esos síntomas que son falta de apetito, dificultades de sono, etc. Entonces, eso va a llevar a que esa persona sea diagnosticada cuando de fato lo que está aconteciendo con ella es un problema otro, que no tiene nada a ver con un problema psiquiátrico, más que un problema social, un problema de relacionamiento, de abuso. Eso aparecía mucho en relatos de alumnas mías, por ejemplo, que falaban de personas, mujeres que llegaban a los servicios de salud con machucadas, digamos así, con feridas, ferimentos provocados por violencia doméstica. Y bueno, era muy común que las fuesen diagnosticadas con depresión y recibiesen un antidepresivo. Mas esa situación de violencia doméstica continuaba. Toda a questão dos diagnósticos eu analicé muito em torno de um livro de Foucault que se chama Os Anormais, especificamente para tentar entender como é que surgiu essa história de síntomas, definir as patologias psiquiátricas por sintomas e por problemas cerebrais. Como que tantos sofrimentos que a gente tem que tem a ver com contextos sociais se reduzem a essas coisas. Contar sintomas e identificar algún neurotransmisor, algún problema no cérebro que no está funcionando. Que até hoje a gente não conhece nenhuma explicação biológica, neuroquímica de nenhuma patologia psiquiátrica, né? São todas hipóteses etiológicas. Os libros de Foucault, Os Anormais, O Poder Psiquiátrico y, bueno, y lógicamente la historia de la psiquiatría me auxiliaron mucho para entender cómo es que se fue dando ese proceso a lo largo de la historia de reducción de nuestros sufrimientos a individuo, ao individuo inicialmente, ao cerebro logo, y después a alguna disfunción en algún neurotransmisor. Y bueno, ahí yo publiqué un libro que se llama Locos y Degenerados, una genealogía de asistencia psiquiátrica, también pela editora Fiocruz, onde eu analizo essa história da localização cerebral e da sintomatologia ao longo da história da psiquiatria até chegar ao DSM, aos manuales de diagnóstico y estadísticas de doenças mentais, mostrando como eles têm um pé em uma psiquiatria biologizante e muito reducionista. O passo seguinte foi trabalhar os medicamentos, e esse é o último livro, que se chama Uma Sala Tranquila. Uhum. Muito bom. Eu vou só colocar alguma questão. O pessoal está falando, colocando algumas coisas. O Marcos Nali, mandar um abraço especial para ele. Meu amigão, Marcos, faz tempo que a gente não se encontra. O Marcos. E o Pedro está dizendo aqui, 775% aumento do uso da Ritalina pelos adolescentes no nosso país. Não tinha esse dado, mas é impressionante. Ele coloca aqui a fonte, Saúde, Estadão, Notícias, aí tem o link aí, depois o pessoal pode... Professora, antes da gente entrar nesse estudo,
eu queria só perguntar uma coisa sobre você disse que a epidemia, no caso da depressão, não pode ser compreendida no mesmo sentido de uma epidemia como as outras, né? Como inclusive o coronavírus, né? Que a gente está passando agora, e as outras, a cólera, a febre amarela, né? Em que sentido que se poderia dizer o que é uma epidemia? Qual é essa distinção entre a epidemia fisiológica e essas pseudoepidemias, né? Esse uso exacerbado do termo e até incorreto? Sí, un uso exacerbado e incorrecto, realmente. Se fala de epidemias en un sentido metafórico, figurado e até pelo fato da extensão. Mas a extensão do problema da depressão é um problema, é uma coisa que precisa ser analisada em termos diferentes da pandemia de Covid, por exemplo. A pandemia de Covid, nós conhecemos a gente, sabemos que é um vírus, não, por enquanto a gente tem um monte de incógnitas, não sabemos muitas coisas ao respeito dele, mas sabemos que o isolamento nos pode auxiliar, que o distanciamento nos pode auxiliar, que não precisamos usar máscara, en fin, una serie de questões que, se a gente não entra a tomar cloroquina, por exemplo, não são iatrogênicas, né? Os cuidados que nós temos que ter em relação ao COVID são estratégias de autocuidado. Cada um de nós deve cuidar-se a si próprio. Essa pandemia a gente pode diferenciar o agente etiológico, podemos diferenciar onde que ela começa em Wuhan, como é que ela se distribui ao longo do mundo. Nós sabíamos perfeitamente, quando atinge Itália e Espanha, com a quantidade de mortos que atingiu a Itália e Espanha, o que ia acontecer aqui, que nós tínhamos que, nesse momento, ter muitos cuidados antes do carnaval, para que o vírus não chegasse, ou chegasse de uma maneira menos violenta, mas foi feito tudo como para que o vírus, para receber o vírus, sem ter nenhum cuidado do que estava acontecendo, mesmo que tivemos essa sorte de chegar, sorte, não sei como chamar, de ter a possibilidade de observar historicamente o que está inmediatamente o que estava acontecendo na Espanha e na Itália, né? Então, a epidemia tem uma trajetória que pode ser identificada, tem umas estatísticas de mortos, estatísticas identificáveis de pessoas, com testes que podemos fazer. Tá. Em relação à depressão e em relação a todas as doenças psiquiátricas, o que nós temos são grandes incógnitas, mas não do mesmo nível do coronavírus. Temos grandes incógnitas no sentido de si realmente estamos falando de patologías y si en todos os casos a patología é idêntica. Nós sabemos que o coronavírus pode ser muito diferente para muitas pessoas, mas podemos fazer um teste e saber se essa pessoa tinha COVID ou não tinha COVID, pegou ou não pegou a doença. Então, pode ser que essa pessoa seja sintomática, mas nós podemos determinar. En relación a las doenças psiquiátricas, no existe ni un elemento, ni una imagen cerebral, teste de sangre, genética, nada, embora se diga que sí, que efectivamente nos permita dizer que uma pessoa tem uma doença. Logo, é impossível dizer que é uma pandemia ou que é uma epidemia de depressão, porque nós estamos falando de fatos sociais completamente diferentes uns do outro. Como decía antes, a sintomatología es la misma en una inmensa cantidad de situaciones que son muy diferentes y además también, si a gente no contextualiza esas situaciones, nos podemos crear más sofrimentos do que resolver el problema. Quer dizer, cuando a mujer que apaña do marido recibe un antidepresivo y un diagnóstico de depresión, o que a gente está fazendo é se solidarizando com o marido violento, né? Dizendo, sim, você tem razão, esta mulher tem que ser acalmada, ela tem algum problema, é você quem está certo.
ou mesmo uma pessoa que sofre de assédio no trabalho, né? Porque, no fim, o que procura um assediador? É que a pessoa assediada sinta culpa, que se sente um inútil. E, bom, é isso justamente o que são os sintomas de depressão. Sentimento de inutilidade, sentimento de culpa, tudo que um assediador quer. Então, é melhor, eu entendo, contextualizar os sofrimentos e não estabelecer diagnósticos en base a sintomas que son de una fragilidad enorme. Uhum. Muito bom, muito bom. E aí a questão, então, que me surge, né? Como você está falando desse contexto da epidemia de depressão, e também eu acho que acontece parecido com a medicalização da infância, ou de processos da infância e dos adolescentes em sala de aula. Quer dizer, seria algo parecido, esse uso incorreto dos mesmos termos, quer dizer, emprestar modelos da epidemiologia, da medicina, para problemas sociais. É isso? Exactamente, exactamente. Sí, tengo uma. Primeiro, assim, eu queria falar rapidamente sobre nosso grupo. Nós temos um grupo que eu coordeno há muitos anos, que se chama NESFIS, Núcleo de Estudos em Filosofia e História das Ciências da Saúde, que estamos trabajando con algunos proyectos específicamente en este momento sobre el tema de sufrimiento psíquico. Un es o sufrimiento psíquico na universidade. Alumnos de graduación y posgraduación, porque se observa que existen muchos alumnos que, bueno, esto fue antes de aparición do COVID. Después do COVID, ya ahí tenemos otros problemas que en fin, que aparecerán logo, né? Mas, por enquanto, o que a gente está tentando é analisar quais são esses fatores que provocam en tantos adolescentes y jóvenes y alumnos de posgraduación sufrimientos psíquicos que levan a abandonar a universidade, que levan a ter que pedir licencias por doença psiquiátrica, en fin, porque estamos verificando un aumento muy grande de patologías, de doenças psiquiátricas en alumnos de la universidad. Y nós también tenemos un convenio con Paris 8 para trabajar el tema específicamente, un convenio CAPES-COFECU, para trabajar el tema de la medicalización de infancia. Y en ese contexto nos estamos tentando analizar, tenemos varios trabajos feitos sobre eso. Fabiola Storff ha trabajado bastante sobre trastorno trastorno de hiperactividad y las medicações. Aquí falaban sobre Ritalina o uso excesivo de Ritalina. Luego después tenemos, en fin, algunos trabajos feitos sobre a Letícia Hummel, que es una alumna nosa de equipe, trabaja con el tema da psiquiatría da infância e da adolescência, psiquiatria do desenvolvimento, como foi surgindo toda essa nova linha de pesquisa que tem financiamentos imensos, muito dinheiro, e um pouco estimula a criação de novos diagnósticos para crianças. Enfim, são muitos estudos. O Diogo Bocardi trabalha com o tema do suicídio em crianças e adolescentes. En fin, tenemos una cantidad de abordajes diferentes sobre esa misma temática de que no puedo mencionar a todos los meninos porque son bastantes trabajos, mas todos muy interesantes, sobre el tema da medicalización de infancia. Y fue en ese contexto justamente que surgió el libro, este libro, Una sala tranquila, ¿no? Uhum. E, na verdade, a gente observa uma medicalização de várias esferas, a dimensão da vida, né? A infância, enfim, os problemas psíquicos, né? E aí a infância seria uma dessas esferas que como se fosse já na infância,
a produção dessa normalidade, né, no processo de normalização, né, de tornar os corpos dóceis, seria isso para usar o termo lá do vigiar e punir? Sim. Sí, voy a responder rápidamente, sí, mas la idea es un poco avanzar en cómo es que se acontece, cómo que se produce ese proceso, ¿no? De docilización. En un libro, eu não lembro se é Os Anormais, mas acho que é Os Anormais, o Poder Psiquiátrico, Foucault fala sobre as drogas, específicamente o opio, o éter y las drogas psiquiátricas como instrumento de docilización y disciplina. Y eu, sinceramente, cuando leía esas cuestiones de Foucault, eu achaba que no iba a ser simples mostrar, tentar mostrar ese poder, digamos, de la psiquiatría que aparece de manera, que Foucault define de manera tan clara, ¿no? Mas, realmente eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a fazer essa pesquisa sobre, eu fiz uma pesquisa sobre antipsicóticos, que é o libro Uma Sala Tranquila, y realmente se verifica claramente que el papel de los antipsicóticos es un papel de docilización, claramente. Eu podría así explicar un poquinho en algunos minutos cómo es que fue feita esa pesquisa, a trayectoria de esa pesquisa, y después a gente puede conversar un poco si você está de acuerdo. Por favor. Entonces, Una Sala Tranquila surge con el tema de medicalización de infancia y específicamente con el uso de antipsicóticos en la infancia, un antipsicótico que se llama risperidona. A gente sabe que hay muchas crianças que usan metilfenidato, Ritalina, mas es menos dito de que muchas y muchas crianças son diagnosticadas con este antipsicótico que se llama risperidona y que es un antipsicótico con efectos colaterales bien serios. Bien, por qué que las crianças reciben risperidona? A risperidona es una medicación que se utiliza mucho para crianças autistas. Hasta ahí yo no puedo decir nada, digamos, puede ser útil para crianças autistas, mas se utiliza mucho para un trastorno que se llama trastorno de oposición y desafío. Es un trastorno de crianças que se oponen a los mandatos de las autoridades, que no aceitan, que desafían a autoridades de los pais o los profesores, que son muy inquietos, que no fican en sala de aula, no obedecen las normas, en fin. Es como si fuese una serie de pautas morales que las crianças rompen y para voltar a normalidad, voltando a tu distinción entre lo normal y lo patológico, se utiliza esta medicación, que es una medicación terriblemente fuerte, que es un antipsicótico. Entonces, eu, a partir desse dado, desse antipsicótico, e também por contato com o professor Robert Whittaker, quem faz o prefácio do livro, e é uma pessoa que tem trabalhado muito bem esta questão da hipermedicalização e a relação da indústria farmacêutica com a produção de diagnósticos, están muy entrelazadas. Diagnóstico y industria farmacéutica son muy solidarias porque las personas que crean los diagnósticos en el manual de diagnóstico y estadística de doenças mentales, muchas veces reciben recursos de industria farmacéutica, recursos directos. ¿Para qué son esos recursos directos? Para crear más doenças dentro del manual. B. No caso de trastorno de oposición y desafío, nos vemos un diagnóstico que no es un diagnóstico. No existe una patología, existe un menino que se comporta mal, que no obedece.
mas no precisa tomar un antipsicótico para que ese menino obedeça. Fundamentalmente porque comienza a ser diagnosticado a partir de los 2 años de edad. Entonces, las crianças ya comienzan a recibir risperidona con 2 años de edad. Foi a partir desse tema que eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa na França, já no postdoc, já foi um estágio sênior. A pesquisa foi feita inicialmente onde foi descoberto o primeiro antipsicótico, que se chama clorpromazina. A clorpromazina foi descoberta no Hospital Santana de París por 2 pesquisadores, Deniker y Delay, que eran pesquisadores que trabajaban dentro do hospital psiquiátrico. Bom, tem toda uma história de descoberta, porque era um antipsicótico que se utilizava primeiro como vomitivo, para vomitar, luego después se utilizó como antialérgico, luego se utilizó como anestésico, y como anestésico permitía que as pessoas pudessem fazer cirurgias, estou falando do ano 1952, y utilizaban esa medicación hasta que descubrieron que podía ser que fosse, deixava a pessoa tão sedada que podía ser útil para control dos comportamentos nas salas dos hospitais psiquiátricos, una sala que se llaman as salas de agitados, as salas dos mais perturbados. E foi aí onde se começou a fazer os testes desta medicação, que, bom, existen así varios relatos de que no era una medicación que permitía controlar os que serían las características propias de la psicosis, como alucinações o escutar voces, porque as pessoas continuaban conviviendo con las alucinações y con las voces, só que las convivían de manera más tranquila. Entonces, tem varias fotografías que eu utilizo no libro, que son publicidades, que muestran que as salas dos hospitales, que é até a capa do libro, esta fotografía aquí, ahí, é uma sala de... Antes era uma sala de mulheres psicóticas muito alteradas. E depois da medicação, elas estão assim, bordando, trabalhando, fazendo coisinhas, muito tranquila, que parece assim como uma sala de jantar, de café de mulheres que estão socializando. E essa um pouco era a perspectiva que se dava para esta droga. Decía, bom, agora as salas dos hospitales no van a ser más violentas, no vamos a tener más pessoas nuas que tiran a ropa, ni que hacen cocô cuando llega o médico, ahora todas as pessoas van a estar sosegadas y tranquilas. Y esa droga fue muy importante porque esa calma que conseguía permitió que varias pessoas pudiesen voltar para sus casas. Só que voltaban con a medicação, porque a ideia é que uma vez que as pessoas começam a tomar antipsicóticos, a doença se cronifica. Então, toda a vida vai ter que tomar a medicação. Então, voltavam às suas casas, mas com assistência psiquiátrica permanente. Então, se por um lado ela permite abrir os psiquiátricos para que as pessoas possam sair, por outro lado, também permite que os antipsicóticos y todo que son los medicamentos psiquiátricos entren na comunidade, digamos así, entren na vida cotidiana. Y es muy impresionante porque esa droga que inicialmente era só para salas dos pessoas muito alteradas, para calmar esas pessoas, de repente comienza a tener ela é comprada por una empresa farmacéutica americana que se llama Smith, Klein and French, y ellos comienzan a hacer una publicidad inmensa, que analizo en el libro, primero
fazendo uma publicidade muito grande na prensa escrita, no New York Times, contando histórias sobre mudanças de vida, etc. E também gráfica. Então, aparecem publicidades sobre como a clorpromacina pode ser útil fora do hospital. Smith, Klein and French se chamava. Agora ahora no lembro cómo es el nombre. Schmidt and Klein, yo pienso. Ahora droga se llama, en Estados Unidos esa droga lleva el nombre de Thorazine. Y aquí es una droga también muy utilizada, clorpromacina. No lembro que estaba hablando. Sobre los usos. Bueno, se va ampliando de tal modo los usos, se indica para niños, crianças con déficit de atención, con hiperactividad, para crianças agitadas, para personas idosas que se comportan mal, mucho para mujeres en menopausia, mujeres que están menstruando, ¿sí? Para controlar a las mujeres nervosas. E também, tem uma publicidade do ano 68, e no ano 56 que se compra a patente da droga, que passa a Estados Unidos e a partir de aí passa para todo o mundo. Tem uma publicidade que eu acho impressionante, que diz clorpromacina, uma solução da A a Z. E tem toda a lista alfabética do abecedário, con una doença que puede ser curada con esta droga. Por ejemplo, xenofobia, nervos da menopausia, en fin, cualquier cosa que vocês possam imaginar tem aí en esa. Quer dizer, a droga se vendía como agua. A empresa era una empresa que estaba prácticamente quebrada y después de eso viraron millonarios. Y esa droga tiene un problema, tiene efectos colaterales muy serios. Ella produce Parkinson. Doença de Parkinson produce varios otros problemas físicos, gástricos, en fin. Las personas que consumen esa droga tienen pelo menos 10, tienen una media de 10 años de vida a menos. Produce catatonias, personas fican con a boca que no pueden movimentar esta parte de la boca. En fin, tienen efectos colaterales muy dramáticos y muy serios. Y son efectos colaterales que aparecen inmediatamente. Entonces, la industria farmacéutica tenía dos soluciones. Una es crear medicações que se puedan utilizar junto con la clorpromacina para disminuir esos efectos colaterales. Y otra es producir drogas con menos efectos colaterales. Y así surgen los antipsicóticos atípicos. Y esa risperidona, que eu falei no inicio, es uno de esos antipsicóticos derivados, que tiene menos efectos colaterales en el sentido que no provoca o Parkinson de manera tan evidente como a clorpromacina, más produce otros trastornos como a hiperprolactina, que as crianças, meninos de 10, 8 años, tienen peitos y leche. Eso es muy común. Quien produce esa droga es Johnson & Johnson, a empresa Janssen, que es una filial de Johnson & Johnson, y ya fue condenada diversas veces a pagar hasta 8 billones de dólares para personas con efectos, que sufrieron los efectos colaterales de esa droga. Más como si eso ya estuviese contado, digamos, dentro de los gaños de empresa farmacéutica. Para ellos no hace absolutamente nada, se paga y continúa. Porque tudo continua igual, mesmo que a gente já sabe dos efeitos da droga. Bom, esse é mais ou menos, assim, em linhas gerais, o tema do livro. Muito legal, muito bom, professora. Gostei muito da exposição, as pessoas aqui estão colocando algumas coisas, eu deixei para colocar depois que você falasse, né, para não interromper. Então, vamos abrir agora para o pessoal.
Bom, o Marcos Nali está falando, a gente chama aqui de uma medicalização da vida cotidiana. Acho que há alguma novidade na medicalização. Ela passa por um controle ou contenção comportamental pela farmacologia. Diria que é uma medicalização pela narcose, uma narcotização dos comportamentos. E não à toa, as últimas edições do DSM articulam a medicalização mais em termos de síndromes do que doenças. Colocação do Marcos. E depois tem umas do Pedro. Se você quiser responder primeiro essas do Marcos, né, sobre a narcotização e sobre as síndromes e não doenças. Sí, posso. É verdade. O que eu tentei mostrar justamente con ese exemplo que eu di de esa publicidade da risperidona da A a C, como Z, né? De A a Z. Como son questões de vida cotidiana, son questões de todos os dias. Bem isso que o Marco fala, né? O que se dá um processo de medicalização da vida cotidiana. Você também tinha mencionado em um momento a distinção entre normalidade e patologia, que, bom, a Canguilhem é muito útil para mim, para pensar todas estas questões. O que significa a distinção entre o normal e o patológico e como que é muito diferente no campo da saúde mental, porque cada um de nós, quem sabe onde começa o sofrimento e quando o sofrimento se torna mais ou menos insuportável, né? Mas esse cálculo que se faz de sintomas para identificar síndromes, como bem disse Marcos, já não se fala tanto de doenças, se fala de síndromes, de transtornos, justamente vem a substituir esta ideia de que banalizar, digamos, as patologias psiquiátricas da vida cotidiana y transformar comportamientos que antes eran comportamientos o que pueden ser vistos como comportamientos comunes, por ejemplo, en la infancia, en síndromes o en patologías, para no decir patologías, ¿no? Comportamientos comunes como crianças agitadas, como crianças que no obedecen, crianças que escutam vozes. Eu estou trabalhando bastante com um grupo de pessoas que são os ouvidores de vozes, que eu acho assim eles fazem um trabalho maravilhoso. Por que não? Não é necessário que uma pessoa que escuta vozes e uma criança que escuta vozes seja medicalizado. Porque não devemos dar medicação para isso. Porque o escutar vozes, longe do que a gente sempre imagina, de que está atrelado a fazer algum dano ou se fazer algum dano, é um processo muito mais comum do que a gente imagina. São muitas as crianças que escutam vozes. E essas vozes dizem alguma coisa. Estão aí para dizer alguma coisa. Então, o importante é escutar, dialogar com essas vozes, tentar que a pessoa dialogue com essas vozes e não silenciar com o que o Marco falou de narcotização, né? A gente usa o conceito de psicofarmacologização para diferenciar um pouquinho da medicalização, né? Mas seria isso, essa ideia de que o sofrimento se silencia, e de fato se silencia. Eu contei para vocês que eu comecei esta pesquisa no Hospital Santana e eu analisei os documentos das pessoas que descobrem a droga. E o que eu fiquei muito impressionada é que a palavra que se repete o tempo todo é a indiferença. Por isso o livro se chama Uma Biopolítica da Indiferença. Com esta droga se conquista a indiferença. A pessoa que tomou essa droga fica indiferente. Indiferente a quê? Indiferente ao que querem fazer com ela. Ou seja, essa pessoa eu posso trancar, eu posso levar, ela pode estar dentro do hospital e não querer fugir, não querem mais fugir, não querem mais tirar a roupa. Ficam indiferentes ao mundo. Eles dizem,
entre o mundo e a pessoa é como se existisse um tabique, um tabique blindado que eles não podem passar. Então, é como isolamento completo em relação ao mundo. E várias pessoas que eu tenho entrevistado, conversado, enfim, é o que relatam. É como se o mundo fosse indiferente para eles. Não importa, já, o que antes te fazia tanto sofrer, agora não importa, mas também não te produz nenhuma alegria, né? O que se quer conquistar é essa indiferença. Ninguém vai ficar violento, ninguém vai querer fugir. Bem essa ideia de narcotização que o Marcos colocou. Mas eu fiquei muito impressionada porque, se bem a história da droga é conhecida, eu queria ver os documentos para ver qual era o efeito terapêutico desejado. O que essas pessoas queriam fazer com essa droga. E parece que o efeito terapêutico desejado não era curar a ninguém, era conquistar a indiferença, que essas pessoas fiquem calmas e indiferentes. E isso é uma coisa realmente muito impressionante, porque desde o ano 52 que se sabiam os efeitos, 54 se sabiam os efeitos colaterais da droga. Então, mesmo que você sabia que iba a provocar Parkinson, que iba a provocar inmovilidade corporal, en fin, valía porque esa pessoa ficava sossegada. Não sei, lendo os documentos, en muchos sentidos, você parece que está lendo un instrumento de tortura. Eu vou colocar agora as colocações do Pedro. Ele faz uma citação aqui. Durante a pandemia na China, os profissionais de saúde relataram altas taxas de depressão, 50%, ansiedade, 45%, insônia, e no Canadá, 47% dos profissionais de saúde relataram a necessidade de suporte psicológico. Ele colocou isso aqui. Por favor. Nenhuma dúvida. Olha, nunca, eu não sei, cada um de vocês pode tomar esto de diferentes modos, mas eu não saio da minha casa, sim, para ir no supermercado e na farmácia, faz 5 meses. E eu tenho alteração de sono, alteração de apetite, eu durmo mal, enfim, tudo que é o diagnóstico do DSM, mas eu acho que todos nós temos neste momento, e os profissionais de saúde muito mais ainda. Eu acabei de publicar um artigo em uma revista, em um blog que eu gosto muito, que se chama Mad in Brasil, Locos em Brasil, sobre o tema do sofrimento psíquico na pandemia. Justamente a partir de todos esos datos que Pedro coloca. Cómo es que todos nos estamos sufriendo esta pandemia a un nivel de sofrimento psíquico que en algunos casos llega a ser muy profundo, más personas que están isoladas, que ser que están sozinhas en casa o que no pueden ver a sus pais porque son personas de edad, en fin. O que eu argumento nesse artigo, que depois eu posso passar o link para vocês, é que se a gente utiliza como forma de diagnóstico o DSM, todos nós, muito provavelmente, vamos a ter algum diagnóstico, ou ansiedade, ou depressão, ou bipolaridade. Algum diagnóstico vamos a ter. E todos nós, pela lógica da psiquiatria biológica, vamos a recibir uma medicação. Um repositor de serotonina, o seja um antidepressivo, algum medicamento que controla a dopamina, como pode ser a Ritalina ou algum ansiolítico, enfim. Quer dizer, pela lógica que existe hoje na psiquiatria biológica, desta pandemia saímos com outra pandemia, que é uma pandemia de problemas derivados das medicações. Então, eu acho que nós temos que ter bem claro que a gente não pode sair ilesos desta situação, que todos nós vamos a sofrer e que a gente tem que lidar com esse sofrimento de uma maneira
que seja o menos medicalizante y o menos rotulante posible. ¿Que a gente está sufriendo? Sí. Ahora, a ese sufrimiento, para mí, ese sufrimiento tiene un nombre. Jair Bolsonaro. Não é nem depressão, nem... é uma péssima gestão da pandemia. Péssima, a pior do mundo. Hoje, a OMS diz que Brasil... Hoje eu fiz uma live para México, então tenho os dados assim na minha frente, na cabeça. Hoje nós passamos dos Estados Unidos em número de mortes na semana. Na semana que passou, Brasil foi o país do mundo que teve mais números de mortes e mais número de doentes por Covid. Isso é uma situação terrível. Nós temos medo de sair à rua porque a gente está se sentindo completamente desamparado. Nós não temos pelo contrário, nós temos um Estado que diz, enfrentem o coronavírus, saiam, sejam machos, vão. Então, perante isso, obviamente que o sofrimento vai se multiplicar. Se vai multiplicar muito. Sim, em países como Canadá, que conseguiram fazer uma boa gestão, eles estão com problemas de saúde mental, imagina naqueles países como Estados Unidos ou Brasil, onde a gestão está sendo desastrosa. Logicamente que o sofrimento psíquico se vai multiplicar. Muito bom. Quer dizer, é desolador o cenário, né? O Aldo Ambrósio, que esteve aqui ontem, inclusive, boa noite, Aldo, ele diz o seguinte: o interessante da sua exposição, professora, é demonstrar bem que o DSM dissocia a razão diagnóstica da conflitiva psíquica do indivíduo. Sim. Olha, se você, concordo absolutamente com o que ele disse. Existe uma razão diagnóstica, uma lógica de fazer o diagnóstico e outra lógica de entendimento do sofrimento psíquico da pessoa. Se vocês veem, eu tenho uma quantidade, mas lamentavelmente não saberia como mostrar para vocês. Os testes que se fazem, esses testes para saber se uma criança tem transtorno de oposição e desafio, se uma pessoa tem depressão, ou se, enfim, tem ansiedade, são perguntas, por exemplo, de transtorno de oposição e desafio, são 50 perguntas, que são praticamente todas perguntas morais. Se a criança é boa, ou se obedece aos pais, ou se ela... Bom, não é uma... Não, evidentemente que uma criança faça birra e não queira aceitar ir na escola, ou que se comporte mal na escola, é porque essa criança nos está passando alguma mensagem. Alguma coisa está acontecendo com essa criança, algum sofrimento está tendo essa criança, que se a gente escuta, provavelmente o comportamento dela vai mudar. Se podemos entender, olha, nós estamos vendo agora a quantidade de meninas abusadas sexualmente em suas casas. O que aconteceu com a menina de 10 anos que teve que abortar e tudo que significou essa situação horrível para ela. Nós sabemos o sofrimento que estão passando muitas crianças, sofrendo violência intrafamiliar, abusos, etc. Se a criança se comporta mal, provavelmente, ou responde mal, provavelmente é a forma que ela tem de lidar com esse sofrimento. Se nós escutamos, vamos a ter uma resposta. Dialogamos, escutamos, entendemos por onde passa o sofrimento psíquico dessa criatura, vamos a ter uma resposta. Se a gente diagnostica e dá um antipsicótico atípico, vamos a ter outra resposta. Vamos a silenciar o sofrimento e a criança vai continuar reproduzindo esse sofrimento. Então, eu acho que o diagnóstico feito como se faz pelo DSM não só silencia, tem uma lógica, a meu ver, perversa, não só silencia
o sofrimento psíquico, as causas do sofrimento psíquico, mas também individualiza problemas que são problemas sociais. Por exemplo, um exemplo bem típico, cantidades de crianças que escutam voces ou que tentam suicídio. Muitas dessas crianças sofrem bullying na escola. E essas voces que elas escutam são os amigos, os colegas que a hostigam na escola. Agora, se você faz um diagnóstico pelo DSM e você bota, a criança escuta vozes, a criança imagina coisas, né? Você vai perpetuar a violência contra essa criança. Quer dizer, um fato que é da ordem social se transforma em um fato individual, cerebral e neuroquímico. Se vai reduzindo cada vez mais a explicação até uma coisa que a gente nem sabe de que se está falando quando se fala de déficit neuroquímico. Uhum. E aí surgiu uma questão também sobre o EAD. Eu acho que essa pergunta é uma colocação. A infância e a narcotização pela nova forma de ensino virtual EAD, penso ser criminoso. É uma questão também, né, que já existem esses dispositivos digitais há muito tempo. A pandemia as pessoas estão fazendo um uso, né, dessa pandemia para deslocar o ensino para o ensino à distância, né, digitalizar tudo. E aí eu acho que isso cria uma outra dinâmica também, que é ainda pior em algum sentido. O que você acha? Queria te perguntar sobre isso também, aproveitando a pergunta do Paulo Vasconcelos. Por um lado, eu estou fascinada com esta coisa de que a gente... Hoje eu tinha uma reunião no México, agora estou falando contigo aqui, amanhã sei lá quê. Então, eu estou muito fascinada com esta possibilidade de poder ter interações via assim, pela internet, né? Online. Então, penso que é um instrumento muito valioso. E, enfim, o que eu acho um sofrimento enorme é que uma família com 3 meninos, 4, tenha um celular para dividir entre todos e as pessoas não possam pagar os créditos do celular para que as crianças possam assistir à escola. Eu acho que, logicamente, isso provoca muito sofrimento, porque muitas vezes são crianças que realmente estavam envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, com muita vontade de estar aí, de repente se sentem excluídas, estão sendo excluídas. E também na universidade acontece isso, né? Na universidade também, não todo mundo tem disponibilidade, mesmo que a universidade disponibilize, pelo menos aqui, computadores e material de divulgação. Então, eu acho que, por um lado, neste momento pode ser muito útil para muitas crianças e que, bom, lamentavelmente, o ideal é voltar à escola. Isso seria o ideal, até porque é muito ruim para muitas crianças ter que ficar em casa por várias razões, né? Por problemas de violência doméstica, por problemas de... en fin, de falta de sociabilidad con crianças de edad, por varias razones, mas o que contribui muito ao problema é a grande desigualdade social que a gente tem, né? Que as pessoas mais afetadas pelo Covid são pessoas pobres e as pessoas mais afetadas por uma educação precária, muito precarizada, também serão pessoas mais pobres. Então, esse é um problema que ficou em evidência agora com a pandemia. Ficou muito em evidência que não todas as crianças têm os mesmos... Aquela coisa de Bourdieu, como é que existe um capital social, existe um capital cultural que incide diretamente na educação, né? Como a gente está
vendo isso de maneira claríssima neste momento. Uhum. Professora, eu tenho mais uma pergunta só para fazer, que é mais ou menos a seguinte, é sobre o tema da saúde coletiva, né, e do SUS, por exemplo, né, que é um mecanismo que tem no Brasil, por mais que se possa criticar e tudo, né, ele tem uma, uma base teórica e uma amplitude prática, né, de muito valor. E a questão é assim, quando se utiliza os modelos da epidemiologia para explicar questões que não são doenças, né, que na verdade o objetivo é a tranquilização, a normalização e tudo, a gente tem uma série de problemas. Mas eu percebo que há, às vezes, uma crítica que se faz à própria medicina também, né? Como se a própria medicina e a ideia da cura das doenças, da pesquisa científica, fosse um positivismo, fosse enfim, uma diminuição, né, da crítica, então, um aumento do poder aos médicos, e é claro que isso existe também, mas a minha pergunta é nesse sentido, de como pensar uma medicina é, que não seja essa de medicalizar, no sentido de medicalizar o que não é doença, mas sim uma que favoreça, né, a saúde, para falar simplesmente, né, ou que busque oferecer condições para que as pessoas possam construir suas formas, né, de saúde, sua própria, cada um própria, sua própria normatividade, né, para usar o termo do Canguilhem. Autocuidado. Sí, es muy boa tu pregunta porque todos, olha, en este momento a gente está en una disyuntiva, en un problema, que por un lado nos estamos criticando o conocimiento, o que se llama conocimiento científico da psiquiatría biológica, o reduccionismo, y por otro lado estamos criticando, é no meu caso, o negacionismo en relación a importancia do conhecimento científico para sair deste contexto de epidemia. Então, parece que aí a gente é meio esquizofrênica. Por um lado, não aceita a medicina e, por outro lado, quer mais medicina. Mas eu penso que são coisas que estão na mesma, digamos, ordem. Porque o que a psiquiatría tem de ruim é sua escassa capacidade, sua pobreza epistemológica, digamos assim, como uma rama da medicina. Ela se define como uma rama da medicina, como uma parte da medicina, e, no entanto, ela tem procedimentos que não têm absolutamente nada a ver com o que são os procedimentos médicos. E isso é Foucault, enfim, a história, o nascimento da clínica, a história o poder psiquiátrico, me gusta a diferença. É um conhecimento que não é conhecimento, um saber que é uma estratégia de poder mais do que... se congelou a minha? A minha ficou Deu uma congelada? travada, mas já voltou, agora voltou. Que você falava que isso é exatamente o Foucault, quando escreve O Nascimento da Clínica, os anormais, poder psiquiátrico, mostrando que, na verdade, é uma prática de poder e não a constituição apenas de um saber. Exato, se define como un saber o como un conocimiento científico que de facto no es más do que una tecnología de gestión, digamos así. Por otro lado, eu así defendo o SUS porque me parece que é um grande, mas é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. O SUS é um sistema fantástico. Toda organização do SUS, a questão de assistência básica, o que seria a medicina preventiva básica, das unidades básicas de saúde, os agentes comunitários de saúde, enfim, toda essa estrutura é uma estrutura muito boa, ainda que a gente possa criticar como é que ele está sendo financiado, no sentido de que é um financiamento público-privado e deveria ser probablemente totalmente público.
Aí deu outra travada. Travou, mas voltou, Não, voltou. não sei se é o meu, enfim. E o que nós podemos pedir, eu entendo tua pergunta tem a ver con esta idea de pensar o poder médico como un poder medio devastador, como un poder, sería eso, ¿no? Como, en este momento nós o que estamos observando é que a gente precisa do saber médico, mas nós precisamos que esse saber médico seja um saber situado. Vamos a ver, a gente não tem uma vacina, nós não temos uma medicação. O que nós temos são uma série de estratégias de autoprevenção, cada um de nós tem que cuidar-se a si próprio, né? É uma coisa boa, sabemos que o distanciamento é uma coisa boa, mas nós sabemos isso desde sempre. Desde que existem epidemias, a gente já sabe que o distanciamento é uma forma de prevenção. Nós sabemos também, desde o século XIX, que existe uma coisa que se chama mortalidade diferencial de doenças. Essa mortalidade diferencial tem a ver com classe social. Desde Snow, quando analiza o caso de cólera, que ele mostra como em barrios diferentes de Inglaterra as pessoas adoeciam de maneira diferente e morriam de maneira diferente. Villarmé, em Paris, quando trabalha a questão da mortalidade diferencial entre ricos e pobres. E nós hoje vemos isso claramente com o Covid, 60% da população, a população negra tem mais 60% de chance de adoecer e morrer que a população branca. Em São Paulo, numa pesquisa que foi divulgada ontem. Nós sabemos que a população indígena morre mais, que a população negra morre mais, que a população da favela morre mais. Então, a medicina é muito bem-vinda as vacinas, muito bem-vinda, mas a medicina teria que aprender a estudar história das doenças, filosofia, e entender que a cura não é só biomédica. Existe un proceso social de adoecimiento y que si no tenemos agua para que las personas laven las manos, ridículo pensar, né? Quer dizer, a medicina é fantástica, mas ela tem que abrir um pouco a cabeça e pensar como foi quando o SUS foi criado. Quando o SUS foi criado, ele foi criado com essa ideia de uma medicina social, uma medicina mais ampla, uma medicina que integre os conflitos, os problemas sociais das pessoas, com essa ideia de universalidade, transversalidade e interinstitucionalidade. Quer dizer, se chega uma pessoa aqui a um consultório com machucados e que eu suspeito que é algo do marido que está batendo nela, o sistema de saúde tem que ter a capacidade de fazer um manejo intersectorial, levar para um advogado, levar para a justiça, enfim, fazer todo um jogo de intersectorialidade entre medicina, justiça, assistente social, que nem sempre é feito. Com o Covid, como as pessoas têm medo de ir aos postos de saúde, diretamente os postos de saúde estão sendo esvaziados e tudo está caindo na unidade de terapia intensiva, que parece que é o único que vai resolver, de fato, agora é o único que resolve o problema do coronavírus. Mas se a gente tivesse pensado de uma perspectiva social desde o início, provavelmente não tivéssemos tido carnaval y terían llegado menos personas y el contagio tería sido diferente y podríamos ter gestionado de otra manera a pandemia. Claro que en todos esos elementos existe un peso muy fuerte do que é o neoliberalismo, digamos, una construcción que se da en torno de una economía neoliberal, ¿no? Onde quem decide, en definitiva, si vamos a abrir o no vamos a abrir son los empresarios. É isso, professora.
Gostei muito da conversa. Acho que estamos encaminhando aí para o final. Deu para conversar por vários assuntos. O livro ele está disponível para o pessoal que quiser adquirir. E deixo aberto aí para as considerações finais. Bom, eu que agradeço enormemente, Caio, me senti super tranquila, super bem. Eu tinha pensado passar nos slides, tudo, mas não ia dar certo. Acho que era o espírito desse trabalho. Muito obrigada. O espírito deste trabalho que vocês estão fazendo com estas lives é justamente conversas, então eu queria vir a conversar. Eu falo muito, então espero não tudo demais. Y agradeço enormemente a Caio pelo convite e a vocês pela atenção, por escutar. Eu que agradeço. Tomara que tenhamos outras oportunidades. Com certeza, com certeza. Eu gosto muito desse tema, é um tema que eu queria pesquisar também, trazendo questões que eu pesquisei o Canguilhem, mas a obra dele, eu não cheguei a fazer um estudo de caso, né, então eu acho que agora, talvez, pegar um caso, como por exemplo, da pandemia aqui, ou algum aspecto específico, seria interessante, né, então eu gostaria de, talvez, manter o diálogo, né, para a gente conversar sobre esses assuntos que, com certeza, tem muito a aprender com as suas pesquisas e com você. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, pessoal aí que assistiu. Vamos encerrando aqui. Com um convite aí para amanhã, a live das 20 horas, com a Eunice Boreal, sobre matrilocalidades. É uma artista e filósofa, às 20 horas. Então, boa noite. Obrigado a todas e todos. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Um abraço.